Glória a Deus. Que bom que você está aqui nessa noite. Que alegria ter você aqui nesse lugar, nessa noite. Eu tenho certeza que não foi por acaso que você veio para cá. Eu quero já começar encorajando teu coração. Satanás é um especialista em nos fazer desistir de ir para lugares que o Senhor nos quer, trabalhando com pensamentos e emoções. E talvez eu sei que para você às vezes hoje foi mais difícil vir para cá, em questão de sentimentos ou pensamentos. Muitas vezes nós olhamos mais a falta do que aquilo que Deus está fazendo, mas eu quero encorajar você que nesse exato momento não havia outro lugar melhor que você poderia estar aqui, não por conta que eu queria você ouvindo essa palavra, mas porque eu tenho certeza que nessa noite você também é a revelação de Cristo para essa pessoa que está sentada do seu lado. Então, se você puder, na verdade, até dar um sorriso aí para essa pessoa do seu lado, fala para ela o seguinte: muito obrigado porque você veio, porque eu vejo Jesus na tua vida também. Existe poder na comunhão, né? Nós cremos nisso. Aleluia. Amém, glória a Deus. Nessa noite eu quero encorajar o teu coração para um tempo de mudanças, e desde já eu quero te dizer o seguinte: que você não foi criado para ficar em lugares onde nós estamos estagnados, onde nós não estamos experimentando mudanças de Deus na nossa vida, e é por conta disso que nessa noite o meu papel é encorajar o teu coração para um lugar de mudança. Mas você tem que entender também o seguinte: que encorajar você para um lugar de mudança significa que talvez eu vou ter que ser agressivo com lugares confortáveis na nossa vida, né? Semana passada, enquanto eu pregava, talvez você me ouviu falando sobre isso. Se você estava aqui, você ouviu. Se você não estava, talvez você viu algo que eu coloquei no Instagram essa semana, mas semana passada, enquanto eu pregava, o Senhor me deu essa imagem, até citei na pregação, de um brinquedão, né? Você que estava aqui, você provavelmente se lembra disso. E a frase do Senhor no meu coração naquele momento foi isso: não se prenda a lugares que são confortáveis, mas que deveriam ser passageiros na tua vida. E durante essa semana eu estava meditando muito nisso, orando ao Senhor sobre isso, e o Senhor confrontou muito o meu coração, e ao mesmo tempo me encorajou para lugares de mudança. E é por isso que nessa noite eu quero encorajar o teu coração para a mudança de Deus, mas ao mesmo tempo eu quero ser agressivo com um lugar onde você está estagnado nessa noite. Talvez algumas áreas da sua vida podem se sentir ofendidas nessa noite, né? Mas se por isso, deu certo a palavra, né? O maior inconformado com o estado que nós estamos hoje tem que ser nós mesmos, né? Ninguém pode se conformar mais do que eu pelo estado de vida que eu estou vivendo agora. E sinceramente, acho que o nosso inconformismo com algumas coisas é o responsável por funcionar como um combustível ou um propulsor para que você caminhe para o lugar de mudança de Deus. E eu acredito que ao longo da nossa vida toda e até o final dela, nós precisamos estar em lugares onde nós estamos mudando com Deus, experimentando a mudança de Deus na nossa vida, até o último dia seu nessa terra. Para o dia que você vai partir para encontrar o Senhor, nós estamos em contínua mudança com o Senhor, até que eu e você venhamos poder contemplar a face de Cristo na totalidade. É por isso que nós devemos permanecer, lutar, né? A Bíblia fala para nós que nós estamos de passagem nessa terra, mostrando para nós que nós estamos em constante mudança. A Bíblia diz: há tempo de chorar, mas há tempo de dar risada, uma mudança acontecendo. A Bíblia fala: antes nós estávamos presos pelo inimigo e agora nós somos salvos, uma mudança acontecendo constantemente. O Senhor está nos chamando a atenção para a mudança. Eu quero que, se você puder, abre sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 43. Isaías capítulo 43, versículo 19. Isaías 43, versículo 19. A palavra fala para nós o seguinte: eis que faço nova todas as coisas, e algo está saindo à luz nesse momento. Porventura você ainda não percebeu? Eis que colocarei um caminho no deserto e rios em lugares distantes ou desolados ou vazios, não? Até aqui eu quero ler com você. Eis que faço nova todas as coisas, e algo está saindo à luz nesse momento. Porventura você ainda não percebeu? E eis que colocarei um caminho no deserto e rios em lugares distantes ou desolados. Até aqui eu quero ler com você.
Quando Isaías 43 foi escrito, ele foi escrito numa perspectiva de esperança, né? Para um povo cativo na Babilônia, onde a Bíblia fala para nós sobre um povo que estava prestes a experimentar mais uma vez uma grande mudança de Deus na vida deles. E o papel do Senhor, quando se trata de mudanças, é nos deixar inconformados com aquilo que nós estamos vivendo hoje, por mais confortável que tenha se tornado. Se pensar num contexto de cativeiro da Babilônia, nós estamos vendo pessoas que estão há 70 anos já lá, não é? É mais do que uma vida que está acontecendo ali já, 70 anos. Talvez as pessoas que foram para lá, elas já morreram. São filhos e filhos de filhos que já estão construindo vida nesse lugar. Mas o papel do Senhor, quando se trata de mudança, vai ser gerar essa indignação deles, por mais confortável que a vida na Babilônia tenha sido, gerar uma indignação no coração deles, mostrando para eles o seguinte: vocês não estão no lugar onde vocês deveriam estar. E é onde Isaías profetiza sobre isso. Outros profetas vão falar sobre isso também, mas Isaías, algum tempo antes, fala sobre essa questão toda, não é? Falou, ó, quando chegar esse momento, quando o ano do cativeiro chegar ao fim mais uma vez sobre o povo, lembrem-se disso, vocês não estão no lugar onde vocês deveriam estar, não se acomodem com isso. Quando o fim chegar, quando o fim de uma estação, quando o fim de um momento chegar, não se acomode com o momento, mas vá para o lugar onde o Senhor espera que você esteja, não é? Mas ao mesmo tempo, o papel do Senhor, da mesma forma que é te deixar indignado com o lugar que você está, é gerar esperança no teu coração para o lugar onde você está indo, né? E é onde Isaías escreve: foi eis que estou fazendo algo novo, criando um caminho no meio do deserto, rios no meio de lugares secos e isolados. A esperança do Senhor para o povo é o seguinte: eu vou levar vocês para um lugar que foi destruído, mas juntos nós reconstruiremos algo ali e será incrível, né? Estava pensando sobre isso, porque é que nós precisamos de um caminho no deserto praticamente, né? Eu não sei se já viu isso, essa semana mesmo eu estava vendo, né, algumas pessoas, eu gosto de acompanhar às vezes no YouTube, aqueles canais de gente que viaja para outros países, não sei se você gosta disso também. Eu fico vendo ali a galera que vai viajando para uns lugares meio malucos. A Jéssica não gosta muito não, mas eu gosto, né? E aí, esses dias eu estava vendo uma galera que foi fazer um tour no meio do deserto. E aí, o tour do deserto é engraçado, porque eles vão no deserto para ver mais deserto, né? E você anda 4 horas dentro do deserto para ver um pedaço maior do deserto, né? Esse é o tour do deserto. Você entra num lugar onde tem umas paredes, umas montanhas, e aí o cara vai andar 2 dias com você dentro do deserto para te levar para outras montanhas, mas é deserto também, né? Agora, um negócio engraçado desses tours do deserto é que você fica olhando a galera ali, como é que eles estão indo para lá, e você fica perdido com o que está acontecendo. O que passa na minha cabeça é o seguinte: como é que essa galera sabe para onde que eles estão indo e como é que eles vão voltar de lá? Porque é muito confuso o caminho todo. O guia, né, ele tem que ter muito claro na mente dele para onde que ele vai. E aí eles têm mapas, têm bússolas, tem toda essa questão toda para não se perder, porque o deserto é um lugar confuso, e é por isso que talvez a Bíblia nos mostre o seguinte: que o Senhor colocará um caminho no meio do deserto, porque caso contrário, sem o caminho de Deus no meio da mudança, nós vamos se perder no deserto. Ou, pior ainda, começar a acreditar que o lugar mais confortável para se estar é no meio do deserto. Imagine só Israel quando saiu do Egito, depois de alguns anos, tem momentos que a nuvem do Senhor que guia eles fica parada por muito tempo, não é? E automaticamente existe a tentação de acreditar que certos lugares no deserto são confortáveis, porque nós não estamos vendo adiante e talvez nós já se esquecemos daquilo que ficou para trás também. É por isso que nós precisamos de um caminho no meio do deserto, para começar a continuar nos mostrando que falou, é para lá que nós estamos indo. Se você voltar alguns capítulos, Isaías 40, o versículo 3, se eu não me engano, vai falar para mim e para você o seguinte: prepare um caminho no deserto. Um texto profético para a vida de João Batista, mas ao mesmo tempo nos lembrando também da nossa parceria com o Senhor, entendendo o seguinte: o Senhor vai nos mostrar um caminho, vai colocar um caminho no meio do deserto, mas também nós temos responsabilidade de preparar esse caminho e seguir por ele, de alguma forma. E é por isso que constantemente o Senhor está nos encorajando a mudanças, né? Dizendo para nós o seguinte: o lugar que você está não é o que você deveria estar. E não se acostume com o deserto, né? Não chame o deserto de casa, não chame o lugar onde você está agora de ponto final. Eu acredito que constantemente o Senhor está nos levando para um lugar de mudanças, e sinceramente nessa vida você vai experimentar mudanças que são naturais, que o mundo vai trazer sobre você,
E tem algumas pessoas que não só estão experimentando mudanças naturais, mas elas estão mudando com Deus também, né? E a pergunta que eu te faço nessa noite é: você tem mudado somente com o mundo ou você tem mudado com Deus ao longo da sua vida? Tem pessoas que mudam somente com o mundo, tem pessoas que estão mudando com Deus. É duas coisas diferentes praticamente. A mudança do mundo é natural, ela vai atingir você em algum momento. A mudança de Deus é uma escolha do nosso coração. E infelizmente algumas pessoas decidem não ir para lá, ou se prendem em outros lugares. A mudança natural é basicamente o seguinte: hoje talvez você tenha uma certa idade, amanhã a sua idade já é diferente da de hoje, não é? Você está mudando. Ano passado você tinha uma idade, esse ano você já tem outra coisa, né? Caio e Catarina estão casando, está mudando, né? Alguma coisa. São mudanças naturais. Um dia você foi um neném, e aí você passou a ser uma criança, então um adolescente, um jovem, agora um adulto, alguns de nós mais idosos, né? Alguns estão indo para lá, mas sinceramente nós estamos mudando, é natural. E quando se trata de mudanças, nós temos que entender o seguinte: a mudança, você gostando ou não, ela vai pegar você em algum momento, porque você foi criado para mudança. O Senhor não nos criou nessa vida para sermos eternos. Nosso espírito é eterno e ele vai partir para um lugar onde nós seremos eternos com o Pai. Mas nesse exato momento, o Senhor nos criou para mudanças. E é natural que a mudança encontre você em algum momento. É natural que a mudança pegue você em algum momento. Tentar lutar contra ela é praticamente uma luta perdida, porque não tem o que a gente fazer, nós vamos mudar. Agora, quando se trata até de mudanças naturais também, existe a questão seguinte: tem pessoas que mudam por necessidade. Elas não têm mais opção do que fazer, elas precisam mudar. E tem pessoas que mudaram por opção, porque entenderam o seguinte: a mudança vai pegar a gente de qualquer jeito, então se eu puder escolher mudar, eu vou mudar. Quando se trata da nossa vida com Deus, nós temos que escolher se nós queremos mudar com o Senhor também, porque o Senhor continua mudando coisas incríveis na terra, realizando coisas incríveis no nosso meio. E a nossa semana passada, acho que a gente falou até bastante sobre isso, é nossa opção escolher ficar vendo o que o Senhor está fazendo, ou fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo também, né? Nós temos que escolher mudar com o Senhor, senão nós vamos permanecer em lugares talvez onde nós não deveríamos estar. A mudança de Deus provavelmente atingiu a sua vida de uma tal forma que hoje você está aqui com a gente, né? O Senhor te levou para outros lugares, mas ainda é uma escolha que nós devemos fazer continuamente, porque sinceramente a mudança de Deus vai chegar sobre a terra, a gente gostando ou não. E se a mudança de Deus chegar sobre a terra e a gente não decidir mudar por opção, mas ficar esperando a corda no pescoço para forçar a gente para a mudança, automaticamente você vai mudar, mas você vai mudar para um lugar onde você não deveria estar. Você vai perder algo de Deus na tua vida. Nessa noite eu quero encorajar você a entender e aprender a dar passos práticos, uma mudança que acontece por conta do propósito de Deus na sua vida, não por conta da necessidade de algo e nem por conta da falta de certas coisas na nossa vida, mas porque o Senhor tem falado ao teu coração. A Bíblia fala o seguinte, que o Senhor não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Se tem uma vantagem que nós temos mudando com Deus, é que Deus gosta de contar para nós o que Ele quer fazer na terra, ao nosso redor. Não só na nossa vida, mas no ambiente ao nosso redor. Quando você muda com Deus, não é só a sua vida que muda, o ambiente ao seu redor começa a mudar também, né? Agora, quando nós estamos vendo Deus mudando as coisas, nós estamos vendo Deus mudando pessoas e ambientes. O Espírito Santo quer nos levar para esse lugar onde você não só está experimentando mudanças que são naturais, você não vai ficar só velho nessa vida, você vai mudar com o Senhor, e você vai ver o mundo e pessoas ao seu redor mudando por conta disso. Nós estamos indo para lugares mais altos. Começa com a gente ficando insatisfeito com a vida que nós temos, não? Que a gente está levando. Mas sinceramente, nós continuamos tendo duas opções, né? Ou a gente abraça a mudança por opção, ou você abraça a mudança porque você já não tem mais opção de abraçar, né? Ou você vai ou racha, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Ou você decide ou morre nessa situação. Não sei se isso já aconteceu com você. Como eu falei, naturalmente, isso vai pegar a gente em algum momento. Ou você escolheu mudar, ou você está mudando porque você já não tem mais opção para mudar, né? Falou, as coisas apertaram demais, não tem mais o que fazer. Nós temos que mudar, morreu pessoas, as coisas deram errado. Nesse tempo de desastre agora, nós vimos pessoas que tiveram que mudar das suas casas porque não tinham mais opção, não tinha mais como ficar no lugar onde elas estavam. Eu acredito que do que Deus quer fazer na nossa vida, o Senhor quer nos levar para um lugar onde nós estamos entendendo a voz de Deus e nós estamos sendo parceiros para mudar com o Senhor, não porque nós não temos mais opção,
Não porque a corda está no nosso pescoço e aí nós entendemos o seguinte, rapaz, se eu não der um passo hoje com Deus, eu nunca mais vou experimentar. Não é esse o sentimento que Deus quer gerar no teu coração, né? Mas é fazer você entender, muitas vezes até antes do tempo do cativeiro da Babilônia. Pessoas entenderam sobre isso, falaram, nós vamos para o exílio, mas no exílio existe mudança, e o Senhor vai nos levar de volta para o lugar onde a gente deveria estar. Eu quero que nessa noite você saia encorajado por isso, né? Que você não perca o time da mudança de Deus na sua vida, não somente porque um fator externo está te empurrando para a mudança, não é só porque as coisas ao seu redor estão te pressionando. Infelizmente, até muitas vezes no nosso relacionamento com Deus, nós buscamos a mudança de Deus na nossa vida somente quando o que está acontecendo lá de fora começa a pressionar a gente. Já percebeu isso? Tem horas que nós estamos buscando a mudança, o grande romper de Deus na nossa vida, somente porque fatores externos estão nos pressionando por alguma coisa. A pergunta às vezes é o seguinte, então quer dizer, se não houvesse um fator externo, você não estaria procurando uma mudança de Deus na tua vida? Você estaria confortável no lugar onde você está? Se Deus talvez, e sinceramente às vezes a gente fala que o diabo está contra mim, mas na verdade às vezes o Senhor permitiu que o diabo se levantasse ali contra você para te pressionar em algumas coisas, porque ele sabe, ele conhece o nosso coração, ele sabe que nós temos essa tendência a permanecer em lugares que são confortáveis. Eu acho que nós precisamos primeiro mudar a nossa mentalidade, antes de começar a mudar aquilo que está acontecendo ao nosso redor, para entender o seguinte, nós não precisamos esperar o fator externo nos pegar para procurar algo a mais do Senhor, para ir para o lugar onde o Senhor nos criou para estar, talvez nós não precisamos, talvez, por exemplo, esperar uma doença específica vir sobre nós para encontrar uma unção maior para curas na nossa vida. Nós não precisamos esperar a falta de certas coisas na nossa vida para querer crescer numa unção profética, por exemplo. Nós não podemos esperar as coisas começarem a dar errado dentro de casa para a gente querer a mudança de Deus na nossa vida de oração também. Eu quero que você seja encorajado para esse lugar onde você não está mudando por conta que um fator externo te pressionou. Você está mudando porque você sabe que existe mais de Deus para você e você não está vivendo isso ainda. Não é porque algo está te pressionando, é porque você sabe que se você não começar hoje, nós nunca vamos chegar nesse lugar. Né? O Senhor talvez abriu portas hoje, talvez vai abrir amanhã, mas é nossa responsabilidade, junto com Deus, começar a preparar um caminho no meio do deserto, para que a mudança venha sobre nós. Né? Tem coisas que são naturais, tem coisa que se você não for buscar no Senhor, não vai acontecer. Nós vamos ver Deus mudando a terra, e o sentimento às vezes que vai ficar no nosso coração é, por que nós não fizemos isso com Deus? Por que eu não fui para esse lugar também? Né? Há uns tempos atrás eu ouvi um pastor amigo falando para mim o seguinte, falou, Pedro, a dor do arrependimento de não ter feito é maior do que a dor que você vai sentir quando você der o passo de fé para arriscar em algumas coisas. Eu sei que às vezes a gente tem medo de arriscar em certas mudanças de Deus na nossa vida, porque é desconfortável, não? Nós estamos saindo da zona de conforto. Quem que quer sair da Babilônia para andar no meio do deserto? Para sabe-se lá quanto tempo? Só porque nós temos uma palavra que nós estamos indo para um lugar melhor, mas primeiro nós temos que passar no deserto. Converse com qualquer pessoa do mundo, eles vão chamar a gente de louco. Né? Por que você está saindo desse lugar que você está agora? Por que você está saindo dessa condição que você está agora? Por que você está tão bem no lugar onde você está? Por que você vai para um lugar que você está me falando que Deus te deu uma palavra, você não tem certeza, e eu vou dizer para você vai enfrentar dificuldade nesse caminho. Quantos de nós já não ouviram coisas assim, né? Porque as pessoas do nosso lado, elas enxergam o deserto também que está vindo à frente. Quando nós escolhemos mudar, se tem algo que as pessoas ao nosso redor são boas, são de perceber o deserto. Ninguém percebe a terra prometida, que Deus está levando a gente, muitas vezes além de nós mesmos. Mas as pessoas, os familiares, amigos ao nosso redor são bons em nos fazer encarar o deserto. Né? Falou, por que você vai sair da Babilônia para ir andar no deserto? Por conta de uma promessa. A terra é boa, você já tem uns 70 anos aqui, mas eu acredito que o Senhor quer nos levar para um lugar onde nós não só vamos ver o Senhor mudando a terra, e nós não vamos ter arrependimento de não ter mudado com Deus lá na frente, né? De ver o Senhor tocando a terra mais uma vez de forma poderosa, ou tocando o ambiente ao nosso redor de forma poderosa, e sentir, nós não queremos ter esse arrependimento, de sentir a dor de saber o seguinte, eu poderia ter mudado junto com Deus para fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Às vezes nós somos arrogantes em acreditar que Deus não fará sem a gente, né? Que nós somos a última bolacha do pacote. Aqui vocês falam biscoito, né? O último biscoito do pacote. Isso é um orgulho do nosso coração que nós precisamos derrubar e entender o seguinte, o Senhor fará com ou sem a gente. É nossa escolha, querer fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Ao longo de gerações, nós estamos vendo Deus fazendo com ou sem pessoas, né?
Tem lugares ao redor do mundo aí onde pessoas não estão pregando o evangelho, que Jesus está aparecendo para as pessoas. Que Deus faz com ou sem a gente, é nossa escolha, se nós estamos mudando com o Senhor ou não. E é por isso que eu acredito que a nossa mentalidade precisa ser transformada, né? Não espere só o fator externo ou você perceber que está faltando alguma coisa na sua vida para começar a mudar. Creia no seguinte: existe mais de Deus para a minha vida e é isso que eu estou buscando. Vai chegar um momento que você vai perceber o fator externo, mas quando o fator externo chegar, você sabe que você está indo para um lugar mais alto e que você está encontrando em Deus aquilo que precisa para vencer isso de alguma forma, né? Não espere a corda estar no seu pescoço para decidir mudar com Deus. Por que nós gostamos tanto de sofrimento? Pergunta aí para quem está do seu lado, fala assim: por que você gosta tanto de sofrer nessa vida? Nós somos bem masoquistas, né? Às vezes parece que nós gostamos de sofrimento, mas o engraçado é que as pessoas agem dessa forma, mas elas sempre reclamam quando não está acontecendo do jeito que elas gostariam. Mas daí você vai ver e fala: cara, mas você não mudou na hora que você deveria ter mudado. E agora que a corda está no seu pescoço, a gente parece que gosta da dor, né? A gente sabe que falou: não, certas atitudes que nós estamos tendo hoje vai levar a gente para um lugar onde a corda está no nosso pescoço. E quando chegar lá nós vamos chorar, nós temos essa certeza. Mas por que nós estamos escolhendo ir para lá, né? Será se nós gostamos tanto de dor assim, né? De sofrer tanto assim? Jesus disse para nós o seguinte: que o desejo de Deus é que a gente tenha uma vida plena e uma vida em abundância. Mas parece que algumas pessoas se perderam numa mentalidade de sobrevivência. Elas não estão vivendo a vida delas, elas estão sobrevivendo, sempre esperando o próximo, a próxima pressão, o próximo problema, ou a próxima transição de Deus que nos aperta para nos fazer dar passos em algumas coisas. Diga aí mais uma vez para quem está do seu lado o seguinte: pare de sobreviver e comece a viver com Deus. Se prepare para a mudança. Eu acredito nisso para mim e para você. Nós temos que perder essa mentalidade de sobrevivência e começar a adotar a mentalidade que muda a história do mundo, né? Pessoas que estão abraçando caminho no meio do deserto, rios em terra seca. Nós não estamos vendo isso ainda, mas nós sabemos, quando a gente estiver passando por lá, o Senhor está junto com a gente, nós estamos junto com o Senhor, né? E é por isso que nós vamos ver tudo isso acontecendo. Não existe avanço e crescimento na vida do povo de Deus para pessoas que não querem abraçar a mudança do Senhor e correr riscos com o Senhor, não é? Enfim, nós temos que ter um coração aberto para a mudança de Deus na sua vida e na nossa vida e no nosso ambiente ao nosso redor. Senão, tudo que nós vamos ter ao longo da vida toda é histórias de pessoas que estão fazendo história com Jesus no mundo, né? Você tem que ficar indignado de chegar num estado que falou: nós estamos cansados de somente contar histórias de pessoas que mudaram a história do mundo com Jesus. O Senhor te criou para mudar a história do mundo também, mas você tem que abraçar a mudança. E é para lá que nós estamos indo. Primeira coisa, você que quer abraçar a mudança, você que está anotando aí, anote para você não se esquecer. Mas a primeira coisa, que você que quer abraçar a mudança e viver por um propósito de Deus, sabendo que a mudança de Deus vai chegar sobre a terra e é nossa escolha mudar com Ele ou não, primeira coisa é o seguinte: perca a mentalidade de que você é dono de tudo e mantenha o seu coração ensinado. Quanto mais coisas a gente acha que nós temos, menos flexíveis para as mudanças de Deus na nossa vida nós somos. Nosso problema é esquecer que tudo que nós temos é de Deus. Concorda comigo? Agora, um ponto que às vezes as pessoas não falam sobre tudo que nós temos é de Deus, é que em algum momento Deus vai te pedir de volta aquilo que Ele te deu. Você tem que pensar o seguinte: muita gente às vezes vai falar para nós, às vezes eles estão meio revoltados com pessoas ao redor deles, e às vezes até familiares. Eles falam para nós assim: cansei das pessoas cuidando da minha vida. Já ouviu um negócio desse? Falou: da minha vida cuido só eu, e basta. As pessoas esquecem que nem essa vida é nossa. Deus vai pedir ela para nós em algum momento. Tanto para que você viva por Cristo, mas vai chegar um momento que nós vamos morrer. Nossa vida não é eterna, foi dada para nós como um presente e você tem que entender, ela não é sua. Em algum momento Deus vai te pedir de volta. O problema da mentalidade de achar que nós somos donos de tudo é que quando o Senhor nos pede de volta, nós ficamos inflexíveis para a mudança de Deus na nossa vida. A gente começa a resistir certas coisas na nossa vida. Tem horas que é fácil abraçar os pedidos de Deus para a nossa vida, não? Tem horas que é fácil entregar certas coisas para nós, não custa tanto ao nosso coração. Mas se tudo que nós temos vem de Deus, você tem que entender que aquilo que hoje é custoso ao seu coração, Deus vai te pedir em algum momento, porque não é seu, é dele. A Bíblia fala o seguinte: nós somos bons mordomos de Cristo, né? Administradores fiéis.
daquilo que Deus tem colocado na nossa mão. Um bom mordomo, ele não é dono de nada, ele cuida daquilo que o Senhor tem dado a ele, a tua vida, teus familiares, teu financeiro, teu emprego, tua escola, tua faculdade, tudo que você tem, nada disso é teu. O Senhor colocou nas suas mãos para que você cuidasse bem, para que você fosse um bom administrador, para que você ser um bom administrador tem a ver com multiplicar a graça de Cristo sobre aquilo que Deus tem colocado a gente para cuidar, né? E talvez deixar nesses ambientes e pessoas a imagem de Cristo, para que outros possam conhecer Jesus aí também. Mas em algum momento o Senhor vai nos pedir de volta, e talvez algo que a gente tem que se perguntar hoje é o seguinte: qual que é o nível da sua entrega hoje? Ou da sua flexibilidade? Você quer mais de Deus para a tua vida? Você tem que saber responder essa pergunta. Qual que é o nível da tua entrega ao Senhor hoje? O quão flexível você é para a mudança que Deus quer fazer na tua vida hoje? Às vezes a gente acha que a mudança de Deus para nós, ela sempre vai ser extremamente boa em todos os aspectos. E realmente ela é extremamente boa. Mas para algumas áreas da nossa vida ela não vai parecer ser nada boa, né? Nada bom, porque vai ser desconfortável para você. Por exemplo, quantos de nós sabemos que a gente deveria se exercitar mais nessa vida? A gente sabe disso, né? Quantos de nós sabem que um pouco mais de exercício faria bem para nós em tantas áreas da nossa vida? Agora, mesmo sabendo que isso é tão bom, a maioria de nós ainda continua não fazendo. Eu me coloco nesse lugar. Eu falo para a Jéssica o seguinte: Jéssica, o meu exercício é caminhada de oração aqui dentro mesmo. Eu venho para cá de manhã para orar e eu ando uns 5 km aqui dentro, andando e olho lá, né? Mas eu sei que eu poderia estar fazendo mais algumas coisas. Agora a gente não muda, mesmo sendo bom, porque a gente sabe que para algumas áreas da nossa vida vai ser desconfortável, não vai ser tão fácil assim. E é por isso que a gente se torna inflexível para certas mudanças. Você tem que ver a Jéssica tentando me convencer de ir na academia com ela, para você ver o quão inflexível eu sou para essa mudança. Eu bato o pé lá, eu falo: não, Jesus, volta antes de eu ir nesse horário que você vai para a academia, né? Veja só, sábado agora a Jéssica acordou e falou: vou para a academia. Eu falei: não é possível. E ela tenta, coitada, ela tenta me convencer até hoje, né? Mas eu ainda continuo acreditando que Jesus volta antes de eu ir para lá, né? Tamires é a parceira dela, né, da academia, mas agora a Tamires está grávida, né, Tamires? Então está dando uma segurada e a Jéssica está lá, batalhando sozinha. Mas ser flexível para a mudança significa que eu aprendi a abrir mão do que eu tenho hoje também, para poder ir para um outro lugar, né? Pessoas que são inflexíveis para a mudança, às vezes elas até querem mudar, mas elas não querem abrir mão daquilo que elas têm hoje, né? Elas querem que tudo continue da mesma forma, né? E mudanças praticamente querem dizer o seguinte: as coisas não serão mais do mesmo jeito, vão mudar. Mudança é isso aí, né? Vai mudar. É simples assim. Vai mudar, não tem como mais ficar do mesmo jeito. Se um coração ensinável, praticamente ele adotou 3 posicionamentos para ele, né? São 3 palavras e algumas pessoas vão chamar isso de os 3 As, né? Que seria abortar, adotar e adaptar certas coisas. Um coração que é ensinável, ele tem vivo esses 3 posicionamentos na vida dele. Ele sabe abortar aquilo que Deus pede para que ele aborte, ele sabe adotar aquilo que Deus quer que ele adote para a vida dele, e ele sabe adaptar aquilo que Deus quer que seja adaptado na vida dele. Tem coisas que nós temos que abortar porque não está funcionando. Deus está falando para nós o seguinte: falou: para com isso, tem um negócio novo, larga a mão disso aqui e aborta de uma vez por todas. Tem coisas que nós temos que adotar, porque, como eu falei, às vezes nós achamos que nós somos o último biscoito do pacote, e às vezes Deus está fazendo a gente prestar atenção no que Ele está fazendo, rompendo o outro. E aí Ele vai olhar para você o seguinte: eu quero que você adote esse posicionamento para a tua vida também. Faça isso também para a sua vida. Não ache que você é o dono de toda a revelação, né? Haja da forma como outros estão agindo, adote. E adaptar tem a ver com entender que tem coisas que nós vamos querer abrir mão e o Senhor não vai deixar você abrir mão. Ele vai falar: não, isso aqui, você luta por isso, porque vai dar certo, adapta e vai funcionar de novo, né? Em diversos momentos da sua vida você vai escutar uma exigência do Senhor para esses 3 posicionamentos. Ele falou: aborta isso, adota isso, ou adapta isso. Não quero que você desista disso aqui, continua tentando, e você vai ver algo rompendo. Esse é um fruto de um coração ensinável, e um coração ensinável, ele sabe que ele não é dono de tudo. E sinceramente, você não vai querer ser o dono de tudo da tua vida.
Porque se você assumir essa posição, vai doer mais quando o Senhor pedir para você de volta. Né? Se você assumir a posição que você é dono da tua vida, vai doer mais quando Jesus pedir ela para você. Se você assumir a posição que você é dono do teu financeiro, vai doer mais quando Deus pedir para você de volta. Se você assumir a posição que você é o dono da tua família, vai doer mais quando Ele pedir de volta. Né? Nós não queremos estar nesse lugar onde nós somos o dono de tudo. Toda vez que você assume uma posição que não foi criada para você estar, você só tem desgaste nela. Né? É por isso que hoje o nosso mundo está uma loucura, porque pessoas entraram em lugares que elas nunca deveriam ter entrado. Tentaram assumir posições que elas nunca deveriam ter assumido. Não sei se isso já aconteceu com você alguma vez. Você deu um passo e foi para uma posição que você não deveria estar. Você ficou 2, 3 dias ali e você saiu desgastado, né? Estressado. Não estava aguentando mais o que estava acontecendo. Nós não queremos ser o dono de tudo. Nós queremos estar num lugar onde o Senhor está nos conduzindo para a mudança. E nós estamos mudando com o Senhor. Agora, o quão flexível nós somos para a mudança. Sabe por que muitas vezes Deus não deu ainda o novo para nós? Porque nós somos inflexíveis com o antigo. Nós não queremos abrir mão do antigo. E é por isso que Deus está olhando para nós e falando, então, até lá, você não vai receber nada novo. Não? A Bíblia fala o seguinte, que o vinho novo não pode cair sobre odres que são velhos, senão o odre velho estoura, arrebenta, né? Faz mal, dói, machuca mais do que deveria. Né? Mas existe um vinho novo. Só que às vezes nós estamos ali olhando para o odre que é velho e nós falamos o seguinte, mas está há tanto tempo com a gente, né? Falou, nossa, mas é tão bonitinho. Falei, isso aqui foi minha tataravó que me deu. Tem uns negócios assim na sua casa também, que às vezes a gente sabe que é feio pra caramba, mas está lá em casa porque foi, sei lá, parente que deu e nós não abortamos, porque ele está lá, uns panos, nada a ver, algumas... Eu estou falando isso aí porque a Jéssica está ali, entre as crianças, né? Mas, em todo caso, eu acho que toda casa tem dessas coisas, né? Coisas que a gente olha e fala, rapaz, por que eu tenho isso? Minha mãe fica tentando me empurrar umas canecas que eles têm lá nas casas dele, né? Eu bato o pé e falo, não vou levar isso aí não, é só porque, mas ainda assim, ontem ela me convenceu, né? Eu levei umas 3 canecas lá pra casa. Mas tem uns negócios que você olha na sua casa e fala, cara, por que eu tenho isso aqui, né? E aí você fala, não, é por causa que minha tataravó deu e o peso é emocional e às vezes nós não temos mais espaço no armário para comprar coisa nova, porque está cheio daquilo que é antigo e às vezes que já nem serve mais para aquilo que é novo. Tem uns potes antigos por aí que se você colocar comida neles, é certeza que você vai ficar com câncer, né? Porque a maneira como eles foram feitos não faz sentido nenhum a gente usar. Hoje, sei lá, qual que é o órgão do governo que é responsável por aprovar essas coisas? É o Inmetro? É isso aí. O Inmetro, se ele vê os potes que estão na sua casa, ele vai processar você. Ele vai mandar prender. Ele fala, não, isso aqui é pior que Chernobyl. Para algumas pessoas, o que você está fazendo com a tua vida? Para com isso. Mas a gente olha e fala, não, mas ele está comigo há tanto tempo, né? É tão bom. E sinceramente, todo mundo tem alguma coisa assim na vida deles. Eu tenho a minha área, a Jéssica tem, na minha área às vezes tem alguns livros que eu tenho que eu falo, rapaz, eu nunca mais vou ler isso aqui de tão ruim que é, mas eu também não quero abrir mão, né? Às vezes nós somos inflexíveis. E a pergunta é, está nos faltando espaço para algumas coisas, porque nós não queremos abrir mão daquilo que é antigo. E aí, Deus tem o novo, com certeza. Deus tem mudança, com certeza. Deus tem um vinho novo para ser derramado, que vai trazer uma alegria nova, vai trazer um renovo, vai trazer poder do Espírito sobre nós, com certeza, mas não veio, porque nós somos inflexíveis com aquilo que é antigo. Às vezes hoje você é inflexível com a tua vida. Você não quer abrir mão de alguns horários que Deus está pedindo para você. Você não quer abrir mão de certos cursos, você não quer abrir mão de certas habilidades que a gente tem. Você não quer abrir mão de certas seguranças que nós temos. Esses dias Deus me confrontou nesse lado, dizendo, eu estava procurando algumas coisas nessa área, e Deus falou para mim o seguinte, por que você está procurando um plano B para a tua vida? Eu deixei de ser o suficiente para você? Eu falei, opa, já botei fogo de novo no meu plano B aqui. Cara, nós somos inflexíveis. E é por isso que o novo de Deus não vai, por mais que exista desejo no nosso coração de estar no mesmo ambiente que grandes avivalistas tiveram, vendo milagres que pessoas que viram, experimentaram ao longo das suas vidas, mas nós só temos isso, desejo, porque a gente é inflexível com aquilo que é antigo. Se você quer mudar com o Senhor, você vai mudar naturalmente nessa vida, mas se você quer mudar com o Senhor, experimentar do caminho no meio do deserto, do rio, no meio de lugares isolados, que traz vida e transformação para a história do mundo, você tem que aprender que você não é o dono de tudo, e que o Senhor vai te pedir de volta, para que haja mudança na tua vida, para que você possa ir para o lugar onde Deus espera que você esteja. Tem lugares que Deus quer que a gente entre, que às vezes aquilo e aqueles que estão com a gente hoje não vão poder entrar. É por isso que Deus pede para nós de volta. Não é que aquilo e aqueles são ruins, não, mas é que às vezes o lugar que Deus preparou para você, falou, não, é você que tem que entrar aqui.
mas eles não podem ir junto. Moisés, quando ele sobe no lugar, no monte para encontrar com o Senhor, ele tem um menino que anda junto com ele, Josué, né? Josué é o escudeiro de Moisés, mas Moisés sabe que para o lugar para onde ele está indo, Josué não pode ir. E aí Moisés tem que falar para ele o seguinte: cara, seguinte, fica aqui, se eu voltar, voltei, se não voltar, vocês se viram. Às vezes dói ao nosso coração entender que talvez para os lugares onde nós estamos indo, nós temos que talvez começar a ser flexíveis até com certos relacionamentos que nós temos. Porque tem pessoas que às vezes não é que elas são ruins, mas que elas estão nos impedindo de estar no lugar que a gente deveria estar com o Senhor, de alguma forma. Dói ao nosso coração? Dói, com certeza. Mas nós temos que ser flexíveis para a mudança de Deus. Quando Deus chega a Abraão e entrega uma promessa, ele fala isso: você vai ser pai de uma grande nação. Isaac nasce e Abraão cria relacionamento com o filho. Como é que você acha que está o coração de Isaac a hora que Deus pede? A hora que o coração de Abraão, a hora que Deus pede Isaac para Abraão. Como é que você acha que ficou o coração dele? Ele é pai daquele menino. Você acha que não doeu no coração dele? Mas Abraão entende que para onde Deus quer levar ele, talvez naquele momento, no primeiro momento ele não viu a totalidade do que Deus queria fazer, mas ele creu no seu coração o seguinte: falou, Deus, o Senhor está pedindo Isaac, eu não sei como é que a promessa vai acontecer, mas eu creio que se for preciso, o Senhor vai trazer Isaac de volta à vida, né? Mas Abraão entende o seguinte, falou: não são fatores externos que vão me levar para o lugar onde Deus espera que eu esteja, mas é o meu próprio relacionamento com o Senhor que me leva para lá. E às vezes fatores externos, ser inflexível com fatores externos, está destruindo o nosso próprio relacionamento com Deus, porque nós estamos preferindo coisas e pessoas além do Senhor na nossa vida. E é por isso que o Senhor ainda insiste, né? Em alguns momentos, batendo na sua porta ali, falei: ei, vamos? Vai deixar para trás? Não vai? E aí, como é que vai ser? Isso aqui, Ramon ali, né, Ramon? Ramon esse dia recebeu uma palavra profética, né, Ramon? Falei: vai casar? Não vai casar? Uns negócios assim, né? Amo você, Ramon. Nós temos que perder a mentalidade que tudo é nosso, outra coisa. Você tem que dar espaço para a mudança de Deus na tua vida. Tem coisas que às vezes não mudaram, não porque você acha que você é o dono de tudo, mas tem coisas que não mudaram porque não tem espaço para elas mudarem na sua vida. Você não está dando espaço para Deus, não é? Agora, a questão é o seguinte: o espaço que Deus precisa na tua vida para que mudanças comecem a acontecer é criado dentro de um lugar secreto. E às vezes Deus não está encontrando espaço na tua vida. Jesus fala para Marta o dia o seguinte: Marta, você está preocupada com tanta coisa, você está perdendo aquilo que você deveria estar recebendo nesse momento, né? Qual que é o problema de Marta? Que faltou espaço na vida dela, naquele momento, para que Jesus fizesse o que ela poderia estar experimentando, para que a mudança chegasse sobre a vida dela, da mesma forma como estava chegando sobre Maria e provavelmente Lázaro também, né? Lá na frente nós estamos vendo quando Lázaro morreu, Marta chega para Jesus e fala: eu creio que basta na palavra sua, Lázaro pode voltar à vida. 30 minutos depois, Marta está falando o seguinte, falou: Jesus, por que você vai mandar tirar a pedra? Lázaro já morreu há 3 dias. O que aconteceu com essa mulher, né? Que acreditava que Jesus poderia fazer, mas na hora do vamos ver, está fugindo. E está querendo trazer os outros que querem ir para o lugar de romper de Deus junto com ela. Porque ela tem medo, ela acha que vai dar errado, ela quer puxar para trás aqueles que acham que vão dar certo. Jesus nem dá atenção para Marta naquele momento, graças a Deus, que nós vamos ver Lázaro ressuscitando por conta disso. Mas a questão de Marta não é que ela tem um coração ruim, ela não está fazendo coisas erradas, não é pecado que ela está fazendo, mas ela está fazendo a coisa errada na hora errada, a coisa certa na hora errada, né? E a coisa certa na hora errada continua sendo a coisa errada para nós, a gente sabe disso. O problema de Marta é que na hora que Deus deveria ter encontrado um espaço na vida dela, ela está cheia demais de outras coisas, preocupada demais com tanta coisa, correndo de um lado para o outro. E a hora que o Senhor queria encontrar Marta, a Bíblia fala que ela não estava lá, naquele lugar. O que é que vai acontecer se Deus quiser te encontrar no momento no momento onde você está mais ocupado no seu dia? E se daqui de hoje em diante e nos próximos 5 anos, o horário que Deus tiver reservado para te encontrar com intensidade, porque Jesus fala sobre isso, né? A Bíblia fala: a presença de Deus está sobre toda a terra, mas Jesus conta uma parábola sobre um Senhor vindo para se encontrar com os seus servos, e o nosso espírito começa a perceber isso. E às vezes ele avisa a gente, né? É momentos onde você está assistindo um filme, você está conversando com pessoas, e seu espírito começa a se agitar, e você tem esse pensamento seguinte: cara, eu poderia estar orando agora, eu poderia estar lendo a Bíblia agora, mas você está lá assistindo o filme, o teu espírito viu o que os seus olhos físicos não estão vendo.
eles estão vendo o seu Senhor vindo para te encontrar. Tem momentos do nosso dia que nós estamos tomando um café com Jesus ali, onde nós não estamos vendo nada de intenso acontecer, mas tem momentos do seu dia que Jesus quer encontrar você de forma intensa. E a pergunta para você talvez seja o seguinte: o que é que vai acontecer se Jesus marcar o horário desse encontro com você nos momentos onde você hoje é o mais ocupado no seu dia? Será se ele vai encontrar espaço na tua vida? Eu sei que nós queremos o novo de Deus, mas nós temos que parar com esse discurso ao mesmo tempo de falar, não, ontem o pastor Shalom, né, a gente estava lá ouvindo ele falou sobre isso, né, ele falou, nós temos que parar com esse discurso de que falou, Deus conhece meu coração. Deus conhece teu coração, a gente sabe disso, mas Deus quer encontrar espaço no teu coração, não só conhecer, Ele quer saber que falou, quando eu bater na tua porta, eu quero saber que eu sou o seu tudo, e não o que você está fazendo. Não que você está correndo de um lado para o outro agora, eu quero que você aprenda a parar e venha aos meus pés para ouvir a minha voz. Nós temos que dar espaço de Deus, espaço para Deus agir na nossa vida. E sinceramente, quando você está dando espaço para Deus na tua vida, é onde o Senhor começa a falar com você sobre mudanças que estão vindo à frente ainda, né? Aquilo que nós falamos, talvez o que falta para você hoje é visão de Deus para a sua vida, para saber o que é que o Senhor espera de você. O que vai acontecer com você nesse ano, nos próximos anos, como o Senhor vai transicionar você. Tem coisas que Deus fala no meu coração que eu sei que são para esses próximos 10 anos, eu estou me preparando para isso, mas quando a hora chegar, eu não vou ser pego de surpresa, porque o Senhor estava falando comigo sobre isso, mas Ele só falou, porque Ele encontrou espaço para falar na hora certa. Tem coisas que Deus quer falar com você hoje, que é para daqui 10 anos, mas será se Ele está encontrando espaço para que isso aconteça na nossa vida? Será se nós estamos dando espaço para que a mudança de Deus aconteça na nossa vida? Uma forma que nós damos espaço para Deus agir na nossa vida é quando nós estamos orando para aquilo que Deus falou que Ele faria sobre a nossa vida. Qual foi a última vez que você orou por uma palavra profética que você viu? Como é que nós queremos uma mudança de Deus para nós? A gente nem ora mais por aquilo que Deus falou que faria, não? Às vezes nós temos lá guardada a palavra, nós estamos arranjando espaço para que a semente cresça, né? Semana passada nós falamos sobre isso também. Não adianta ter um monte de semente na mão se nós não temos terreno para lançar. E o terreno muitas vezes é construído na oração. É pegar aquilo que Deus falou no teu coração e diariamente nós estamos ali cultivando. Nosso problema às vezes é que nós transferimos a responsabilidade de cultivar as sementes que Deus está dando para nós para outras pessoas. Você tem que entender o seguinte, que quando a gente não experimenta o que Deus falou que faria, não é culpa de mais ninguém, além da gente. Ainda mais se foi você que recebeu a palavra. Tem palavras que são para o geral, e quando é para o geral, todo mundo é culpado, quando nós não estamos experimentando. Mas tem coisas que são específicas para você. E às vezes nós aprendemos a culpar pastores, líderes e profetas e mais um monte de coisa, por coisas que nós não estamos vivendo. Sendo que talvez nós não cultivamos a semente, nós não demos espaço para a semente crescer na nossa vida. É o que eu falei, tem gente que fala, Deus conhece o meu coração, mas não acha que a semente vai crescer na tua vida se a última vez que você olhou para ela e apresentou ela ao Senhor foi 5 anos atrás. Você nem levou ela para um lugar onde ela podia ser regada pelo Espírito Santo ali, né? Falou, não, Deus, obrigado pela semente, guardei no meu armário 7 chaves trancadas, nunca mais. E a gente está ali sentado no sofá, e às vezes quando demora muito tempo nós já estamos reclamando, falou, Deus, e a semente que eu tranquei no armário, que eu não coloquei no sol, que eu não semeei na terra e que eu não estou jogando água em cima, quando é que vai crescer? Não é loucura esse tipo de pensamento? Nós precisamos dar espaço para Deus. Se você quer o novo de Deus e mudança de Deus na sua vida, dê espaço para o Senhor, não terceirize a missão que Deus deu a você. Outra coisa, não fique esperando pelo autocorretor de Deus na sua vida, se você quer a mudança do Senhor. O que é o autocorretor? Eu uso muito. Às vezes você está digitando alguma coisa no celular ou no computador, e se é como eu, provavelmente você digita tudo errado. Mas a beleza do autocorretor é que ele corrige sozinho, né? O nosso erro às vezes em caminhar com o Senhor é acreditar que tudo vai depender do autocorretor de Deus na nossa vida. Eu posso não estar fazendo nada para aquilo que o Senhor quer fazer em mim hoje, mas o autocorretor do Senhor vai corrigir. Sinceramente, nós acreditamos na graça, que não depende da força do teu braço, o Senhor vai fazer. Mas você tem que entender o seguinte, que como Isaías 40 falou, que a responsabilidade muitas vezes de preparar o caminho também é nossa. E se nós não estamos fazendo nada com isso, provavelmente nós não vamos ver o autocorretor de Deus nos levando para lugares onde a gente deveria estar.
Se às vezes você não está orando, lendo a tua Bíblia, talvez você não vai ver o autocorretor de Deus te levando para lugares mais altos onde você poderia estar. Porque sinceramente você nem conhece o Senhor. Por que Deus vai levar a gente para lugares mais altos se nós não estamos nem investindo em relacionamento com Ele? O autocorretor às vezes acontece, porque nós somos meio acelerados, né? Às vezes a gente quer pular etapas do processo e nós saímos rasgando em coisas que Deus falou para nós, mas Deus falou, não, peraí, eu falei que vou fazer, mas não era para agora, né? Mas tem horas que nós não sabemos quem Deus é, nós não sabemos o que Deus quer fazer. Eu continuo vivendo a minha vida do mesmo jeito, acreditando que num dia do destino, a sorte do Senhor vai me encontrar. Então eu vou viver a totalidade daquilo que Deus tem. Sinceramente, o destino e a sorte do Senhor já encontrou você, é Jesus, né? Jesus encontrou você, é por isso que você está salvo hoje. Mas o que é que você está fazendo com a tua salvação hoje é uma escolha tua e de mais ninguém. Paulo escreveu para nós o seguinte: todos nós vivamos de forma onde nós estamos desenvolvendo a nossa salvação que foi conquistada por Cristo para a nossa vida. Jesus conquistou a salvação para nós, o destino que deu o Senhor sobre nós, que era que você fosse salvo, te alcançou. A sorte do Senhor para nós é que nós fomos salvos. Mas o que é que nós estamos fazendo com a salvação de Cristo sobre nós? Pare de esperar o autocorretor de Deus na sua vida. Cutuque aí quem está do seu lado e fala: não dorme não, nós já estamos acabando. Nós não podemos querer experimentar o novo de Deus se nós não estamos fazendo nada com aquilo que Deus tem falado para a gente hoje, né? Em épocas de fome na terra, Deus sustentou profetas e seus servos, né? Mas muitas vezes Deus falava com ele o seguinte: saia do lugar onde você está e vá para o lugar que eu quero que você esteja. Abraão, Deus tem uma promessa para Abraão de que ele seria pai de uma grande nação. Mas uma das primeiras palavras que ele escuta é essa, né? Saia do lugar onde você está e vá para um lugar onde eu vou te mostrar. Ele nem sabe direito o que vai acontecer, mas ele sabe que Deus vai mostrar. Só que a condição para chegar nesse lugar é: sai, faz alguma coisa com a palavra. O povo no Egito sabe que existe um Deus misericordioso que vai levar eles para um lugar melhor. Mas a condição para chegar num lugar melhor é: saia do lugar onde você está hoje e continue andando para esse lugar, não? Jesus constantemente fala para as pessoas sobre isso, né? Falou: vá até tal lugar, faça isso. Os discípulos constantemente estão ouvindo Jesus falar sobre isso. Falou: vão vocês até tal lugar e vocês vão ver grandes romperes. Se esses homens e mulheres nunca tivessem dado passo, eles nunca teriam visto romperes de Deus para a vida deles. E eu quero que você se sinta incomodado com isso, né, nessa noite. Como eu falei, meu papel nessa noite é encorajar o teu coração para mudança. Mas se você não sair daqui indignado com a vida que nós estamos levando, é bom viver no conforto de Deus, mas nós não podemos se prender a Ele. Esses tempos atrás estava falando com uma pessoa sobre isso, falou: nós temos que criar raízes no coração de Deus e aprender a ter tendas nessa terra, porque a hora que o Senhor quiser que a gente se mova, nós só recolhemos a tenda e mudamos. Não tem problema, mas a minha raiz está no coração de Deus, e é por isso que nós temos que ficar indignado, incomodado com esse lugar. O que eu tenho feito com a palavra que Deus falou para mim hoje? Tem coisas que Deus vai falar profeticamente a você, tem coisas que Jesus já falou na Bíblia, que a gente poderia estar experimentando. O que é que nós estamos fazendo com isso? Opa! Ó, o anjo do Senhor tocando sua vida, né? Acorda, não dorme não. Eu converso com algumas pessoas que elas reclamam para mim o seguinte: que elas muitas vezes não tiveram as mesmas oportunidades que eu tive, ou pior ainda, quando a gente fala que nós não tivemos as mesmas oportunidades que grandes líderes tiveram ao longo da vida deles. Mas quando se trata de oportunidades do céu encontram pessoas que estão caminhando em direção ao lugar que Deus espera que elas estejam. Agora, às vezes nós não estamos tendo oportunidade para algumas coisas, não porque eu não tive a mesma coisa que os outros, é porque basicamente nós não estamos fazendo nada com aquilo que Deus tem falado para nós. Às vezes nós queremos a mesma oportunidade, um avivamento que Billy Graham experimentou, mas nós nem falamos de Jesus para os outros. Às vezes nós queremos ver o mesmo nível de curas que John Lake viu, mas nós nem oramos pelos doentes. Às vezes nós queremos ver o mesmo nível de provisão que alguns avivalistas tiveram. Tem um livro muito bom que conta sobre provisão, eu quero incentivar você a ler, chama O Vinho Novo é Melhor, Robertão, ou Robertão no português. Mas às vezes nós queremos o mesmo nível de provisão que esses caras tiveram, mas nós nunca demos nenhum passo de fé em direção àquilo que Deus tem. O que a gente quer muitas vezes é segurança, não é o romper da fé de Deus na nossa vida.
Não é que nós não temos as mesmas oportunidades, é só que nós não estamos fazendo nada com aquilo que Jesus falou para nós, que a gente poderia estar fazendo. Às vezes as pessoas começam a usar a falta de habilidade delas ou a falta de recurso como desculpa para não fazer o que Deus quer que a gente faça. Falou, eu não sei falar, eu não sei agir, eu não sei como é que vai acontecer. Falou, mas em momento algum a Bíblia fala para nós, se preocupe com essas coisas. O que a Bíblia fala para nós é o seguinte, faça, ame o Senhor. Jesus falou para nós o seguinte, se você me ama, você guarda os meus mandamentos e os pratica. Não está escrito na tua Bíblia o seguinte, se você me ama, você se preocupa como é que você vai fazer essas coisas pela falta da tua habilidade ou de recursos. Está escrito lá, falou, se você ama, você guarda e faz. É lógico, nós vamos ter falta de muita coisa ao longo da vida toda, porque nós não somos perfeitos, nós fomos criados para ser dependentes de Deus nessa vida. Se você está num lugar hoje na tua vida onde você não percebe falta de nada, eu quero desafiar você a sair desse lugar o mais rápido possível. Porque Deus nos criou para estar em lugares onde nós somos dependentes dele. Se hoje eu não enxergo dependência de Deus em nenhuma área da minha vida, eu estou errado. Eu estou caminhando pela força do meu braço. Isso aí vai matar você ou vai desgastar você em algum momento. Por isso que tanta gente anda cansada, né? Enfim, o que é que nós estamos fazendo com aquilo que Deus tem dado para nós? Nós não podemos ficar esperando o autocorretor de Deus. Eu quero encerrar nessa noite orando com você, com passos práticos que você pode começar a ter hoje para experimentar da mudança de Deus para a tua vida. Porque Satanás também é um especialista em querer que a gente mude para coisa errada, né? Às vezes tem algumas pessoas que falam para mim o seguinte, Deus está provendo certas coisas para mim, Deus abriu portas para mim em algumas áreas. Aí você começa a analisar a situação, você percebe que, cara, não foi Deus que abriu isso aí, Satanás abriu essa porta para você, porque o que você está fazendo está te afastando do lugar onde você deveria estar e da vontade de Deus. Deus nunca nos daria coisas ou nos daria lições que nos afastaria tanto do nosso relacionamento com Ele, quanto do lugar onde Ele esperaria que a gente esteja, né? Mas a gente confunde a provisão do inferno com aquilo que Deus tem para nós. E é por isso que nós temos que ter consciência também que existem mudanças naturais, existe a mudança de Deus. Mas o inferno também quer que você mude para um lugar inferior àquilo que Deus tem, onde você não é uma ameaça para Ele, não é? A alegria do diabo é ver cristãos morrendo que não foram uma ameaça. Porque ele sabe, primeiro, que nós vamos ter que prestar conta para Deus disso. Talvez ele não impediu você de ser salvo, mas ele sabe que você vai ter que prestar conta para Deus da tua vida. E segundo, porque nós não saqueamos o inferno com a nossa vida. Almas que poderiam ter sido salvas, pessoas que poderiam ter sido transformadas, continuaram presas na eternidade de sofrimento, porque nós não fizemos nada, né? É por isso que o diabo quer nos prender em lugares onde nós estamos experimentando mudanças inferiores. Mas enfim, passos práticos que você pode começar a tomar hoje para partir para um lugar de mudança de Deus para a sua vida, rapidamente. Primeiro deles, Bíblia. Pessoas que estão mudando o mundo com Deus, estão sendo mudadas por Deus, têm as suas mudanças embasadas na palavra de Deus, naquilo que Deus tem falado para elas. Elas sabem o que o Senhor tem. Salmos capítulo 119, versículo 105, vai falar isso para nós, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, né? A Bíblia fala que aqueles que caminham por uma palavra de Deus, eles estão andando em lugares onde eles estão sendo iluminados para o lado onde eles estão indo. Às vezes, como eu falei, o nosso problema é que nós não sabemos qual que é a vontade de Deus para algumas coisas. E a gente se move sem saber responder o seguinte, falou, mas o que a palavra de Deus fala sobre essa decisão que você está tomando? Tem decisões que nós tomamos que nós nem sabemos se a Bíblia fala sobre aquilo. E o nosso erro às vezes é esperar um grande agir de Deus em coisas que não estão sendo respaldadas pela palavra. Coisas que Deus falou para nós que talvez a gente nunca deveria ter feito, né? Ou lugares que a gente não deveria ter acessado, ou atitudes muitas vezes que a gente não deveria ter. Isso é engraçado, porque todo mundo erra nisso em algum momento e talvez nós vamos errar de novo. Mas às vezes nós temos a atitude errada com as pessoas ao nosso redor porque nós não conhecemos a Bíblia. Porque a Bíblia está lá escrito, falou, dá a sua outra face. Tem horas que nós achamos que nós estamos no direito de dar um soco na boca de todo mundo. Fala de mim de novo para você ver. Tem horas que eu acho que eu estou no direito de retrucar os outros. Tem hora que eu acho que eu estou no direito de permanecer irado e de mirar com as pessoas. Nosso problema é que nós estamos escolhendo mudanças que não têm embasamento bíblico. E é por isso que nós não estamos vendo mais de Deus na nossa vida.
Porque toda decisão de mudança, seja de temperamento, seja de atitude, seja de posicionamento, seja para qualquer área da sua vida, muitas vezes não está sendo embasada pelo que a Bíblia fala. Eu quero desafiar você a se questionar essa semana, perguntando o seguinte: as decisões que eu tenho tomado nesses últimos tempos, elas têm respaldo bíblico para fazer o que eu estou fazendo? Os lugares onde eu estou entrando, até trabalho e as decisões de família que nós estamos tomando, elas têm um respaldo da palavra de Deus, para que você faça aquilo que você quer fazer. Josué escuta de Deus o seguinte, né? Falou: se você permanecer na minha palavra, praticar e meditar nela de dia e de noite, você será bem sucedido em tudo o que você fizer. Não porque a Josué vai dar na cabeça dele uma louca e ele falou: acho que eu vou fazer isso aqui, vai dar certo. Mas porque tudo que ele está fazendo é baseado no que Deus falou para ele, né? É baseado naquilo que já foi escrito nos pergaminhos, é baseado naquilo que ele sabe que é a vontade de Deus revelada. Será se todas as decisões que você tem tomado hoje, elas têm respaldo bíblico? Ou será se nós nem sabemos o que a Bíblia fala sobre isso? Se você quer mudar com Deus e mudar o mundo com o Senhor, confie na Bíblia, naquilo que o Senhor falou para você através da palavra, e você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer, né? Outra coisa que você vai precisar são de direções sobrenaturais de Deus para a tua vida. Se você quer mudar o mundo com o Senhor, quer mudar a sua vida, quer mais de Deus e quer que o ambiente ao seu redor seja mudado, você precisa de direções sobrenaturais, porque o Senhor vai instigar você a caminhar pela fé. E direções sobrenaturais é basicamente isso, né? Você não tem nada, você só tem a palavra de Deus. Você está recebendo confirmações, outras pessoas estão vindo para você, elas estão entregando palavras para você que confirmam algo que o Senhor está falando para você. Você está jejuando e no seu jejum Deus fala isso com você. Às vezes você vai a alguns lugares, ouve algumas pregações e parece que todas as pregações que você está ouvindo nesse último tempo tem a ver com isso que Deus está falando com você. Deus está confirmando no teu coração muita coisa, mas a confirmação de Deus no teu coração para a fé vai afrontar a sua mentalidade racional, porque vai te tirar de um lugar de racionalidade para caminhar pela fé. Muitas vezes a fé e o racional não andam de mãos juntas. É por isso que Paulo escreveu para nós o seguinte: o que experimenta a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor é o que tem a sua mente renovada. Não está escrito na sua Bíblia assim: é o que anda pela racionalidade que ele tem. Se você tem a palavra de Deus para fazer o que você está fazendo, continue. É por isso que nós precisamos de direções que são sobrenaturais, porque a nossa tentação é querer mudar só quando a gente está tendo direções naturais, não é? É só sair dos lugares onde nós estamos quando nós temos uma confirmação natural que a gente pode ir para aquele lugar. Eu conheci tantos plantadores de igreja que nunca plantaram a igreja, porque até hoje eles estão esperando uma confirmação natural para sair do lugar onde eles estão e começar a fazer o que Deus quer que eles façam. Mas eles estão cheios de confirmações sobrenaturais. Eles têm um monte de palavra ali, eles deveriam estar experimentando muita coisa há muito tempo. Enquanto você fica esperando direções naturais, você está perdendo de viver algo que vai ser extremamente sobrenatural. Tem muita gente que fala para nós assim: eu quero avivamento. Mas você tem entendimento que avivamento é fruto de algo que é sobrenatural? É lógico, confie no natural, com certeza, mas ao mesmo tempo espere por uma direção sobrenatural. Deus vai te dar visões com aquilo que Ele quer que você faça. Deus vai te dar palavras proféticas. Você tem que ter isso. Você vai encontrar muita coisa na Bíblia, mas tem coisa que você tem que ouvir de Deus. Pessoas vão confirmar para você. Você vai entender isso, você vai ter visões, você vai ter sonhos proféticos, vai queimar no teu coração. E a beleza disso é que você vai olhar para você e você não vai ver habilidade nenhuma e muito menos recursos para fazer aquilo, porque o Senhor quer você num lugar de fé. Eu quero encorajar você a isso. Outra coisa, estou acabando já, tá bom? Você precisa de paz do Espírito. Se você quer mudar com o Senhor, você precisa de paz de Espírito. Mas paz de Espírito não é paz de alma. A Bíblia fala que são duas coisas diferentes. Tem gente que quer tomar decisão com Deus sem ter frio na barriga. O que eles querem é paz de alma. A Bíblia promete para você paz de Espírito. Nós vamos continuar sentindo frio na barriga muito tempo. Caia Catarina às vezes estão numa fase onde estão sentindo frio na barriga, mas a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará os nossos corações. Mas até lá, às vezes o seu coração está: meu Deus, o que é que nós vamos fazer? Você precisa de paz de Espírito. Se você quer tomar uma decisão, você tem que ter essa consciência: cara, eu tenho paz de Espírito para fazer isso aqui. Se nós não temos paz de Espírito, a gente não deveria estar mudando, a gente não deveria estar tomando a decisão de mudança. Às vezes você não tem paz de alma, você tem que saber separar uma coisa. Tem coisas que Deus me pede para fazer que eu não tenho nada de paz de alma. Tem coisas que eu fico tranquilo, mas tem coisas que eu não tenho nada de paz de alma. Mas por alguma razão, existe paz no Espírito dentro de mim.
me encorajando, falou, vai dar certo, vai lá e vai dar certo, você não está vendo nada acontecer. Eu lembro a primeira vez que eu vi um surdo ouvir, eu estava com muito medo de orar e não acontecer nada. Eu não tinha paz de alma alguma, mas por alguma razão eu tinha paz de espírito. O Espírito Santo encorajando meu coração, não vai e vai dar certo. E eu fui achando que ia dar errado, deu certo. Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações. Outra coisa que você precisa, se você quer tomar a decisão de mudança, você precisa de circunstâncias que também são favoráveis. E aqui às vezes é onde a gente se perde também. Às vezes você tem uma palavra, às vezes você leu na Bíblia, às vezes você tem uma direção sobrenatural, mas às vezes você não entendeu que não é o tempo disso acontecer. Nós também precisamos de circunstâncias favoráveis se a gente quer tomar uma decisão de mudança com Deus, porque a Bíblia fala, tudo tem o seu tempo determinado. Como eu falei, tem coisas que Deus vai começar a falar com você hoje que são daqui a 10 anos, e às vezes se você tentar acelerar o daqui a 10 anos, a circunstância não é favorável. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter que arrombar uma porta que Deus não abriu para você. E qual que é o problema disso? Que a porta que você abre vai precisar de você para ficar aberta. Isso vai matar você vai cansar. Agora, a porta que Deus abre, o que a Bíblia fala para nós? Ninguém fecha, a não ser o Senhor. Depende de nós, né? Circunstâncias favoráveis muitas vezes se parecem com portas que se abriram sem que você batesse, né? Por alguma razão você tem uma palavra, tem confirmação sobrenatural, mas tem também ao mesmo tempo uma circunstância que é favorável. Rapaz, Deus falou comigo isso aqui, e a oportunidade parece que está chamando você. Ele falou, a oportunidade, a circunstância é favorável para que a gente consiga se mover nisso agora, não é? Eu não precisei me forçar para esse lugar, me projetar para esse lugar, eu não precisei convencer alguém para me dar espaço aqui dentro. A porta se abriu e o Senhor está me levando para lá. O meu papel foi orar, lógico, pela palavra que Deus estava me dando, mas a porta se abriu sem que eu batesse nela. Tem horas que você vai precisar bater na porta, sim, mas nós precisamos aprender a enxergar circunstâncias favoráveis. Se você quer realmente mudar com Deus, nós precisamos manter um equilíbrio, né? Infelizmente, em alguns lugares a gente está vendo pessoas que ou elas abraçaram muito só a realidade da fé, ou elas abraçaram muito somente a realidade natural, e nós esquecemos que Deus quer trabalhar com as duas coisas, porque nós somos seres espirituais, mas nós estamos num mundo natural, e Deus trabalha tanto com o que é espiritual, mas vai trabalhar na tua vida com o que é natural. Se às vezes a porta não é favorável para você agora, talvez não seja a hora ainda. O seu papel é continuar semeando ali na oração. Falou, Deus, talvez não seja a hora agora, mas eu estou aqui, estou semeando, estou aguando a semente que o Senhor me deu. A hora que o Senhor quiser fazer crescer, a porta vai abrir, não tem problema. Tem muita gente que fala para mim o seguinte, quando é que você acha que é a hora de eu sair do meu emprego e viver integral pelo ministério? Falou, não sou eu que tenho que te falar isso aqui. Se Deus não falar, ninguém pode, porque com cada um de nós é diferente. Comigo foi de um jeito, com amigos foram de outros jeitos, e com você talvez seja de um outro jeito diferente. Mas a circunstância, às vezes é favorável para você hoje. Se às vezes não, talvez é melhor a gente entender, falou, talvez o Senhor ainda me queira aqui dentro. Eu tenho uma palavra, mas talvez o Senhor ainda me queira aqui dentro, para que eu me mova, né? E duas últimas coisas, e eu vou encerrar, você quer tomar uma decisão com Deus, você precisa de provisão de Deus e multidão de conselheiros. E aí nós vamos orar, quero orar pela tua vida. Provisão só chega para nós quando a gente tem primeiro uma visão de Deus, não? Deus só libera recursos para pessoas, é lógico, às vezes por misericórdia, mas normalmente Deus libera recursos para nós quando a gente quer cumprir com a vontade dele na terra, para que o reino dele cresça. Agora, infelizmente tem pessoas que elas não dão um passo de fé, e sinceramente a provisão de Deus não tira você de um lugar de passo de fé. Tem horas que a provisão chega quando você está dando o passo de fé, e tem horas que a provisão vai chegar muito tempo depois de você ter dado o passo de fé, mas de um jeito ou de outro você deu o passo de fé. Só que a provisão, ela vem para cumprir com a visão de Deus na tua vida. E por que nós precisamos de provisão se nós não temos uma visão de Deus? O nome já diz, né? Provisão, né? Por que nós queremos provisão de Deus se nós não estamos assumindo a visão de Deus para a nossa vida? Por que nós queremos que Deus provenha para nós se eu não estou indo para o lugar onde Deus quer que eu esteja? Eu aprendi isso, que eu vou encontrar a provisão de Deus para mim se eu estiver no lugar que Ele quer que eu esteja todo dia. Normalmente, às vezes, o lugar que Deus quer que eu esteja todo dia é aqui, orando, né? Estando aqui semeando, buscando ao Senhor, e é aqui que eu encontro provisão, de forma às vezes física e de forma às vezes muito sobrenatural. A maioria das vezes muito sobrenatural.
Mas eu quero incentivar você, se você quer tomar decisões de mudança com o Senhor, você vai precisar de provisão. Uma provisão às vezes é fruto do lugar da visão, e a última coisa é você precisa da multidão de conselheiros, né? 1 Reis vai contar a história para nós do filho de Salomão, que assume o lugar do pai no reino e poderia trazer uma mudança de Deus para o reino, mas só trouxe destruição, porque desprezou a multidão de conselheiros. A multidão de conselheiros não é uma multidão de palpiteiros. Você não precisa de gente palpiteira na sua vida, porque o palpiteiro quer que você faça aquilo que eles querem. O conselheiro, de verdade, ele vai querer que você faça o que Deus quer. Ele vai te ajudar nisso. Agora, muitas vezes, a multidão de conselheiros não são amigos que estão passando a mão na nossa cabeça em situações que a gente deveria ter mudado. O problema do filho de Salomão é que ele toma por conselho amigos que estão incentivando ele a fazer a coisa errada, em fugir do lugar onde Deus queria que ele estivesse. Muitas vezes a multidão de conselheiros não se parece com amigos, não se parece com pessoas que estão, não, você está certo, o outro está errado, não, acho que você tem que pensar mesmo no que você está fazendo da sua vida. Muitas vezes a multidão de conselheiros, o papel deles vai ser agredir a sua paixonite, vai ser agredir você com a verdade. E é por isso que muitas vezes a multidão de conselheiros, eles têm mais experiência que a gente em alguma coisa. Você vai conversar com eles sobre algumas coisas, eles vão bater na sua cara. Eles estão ali te aconselhando pela vontade de Deus. Falou, para com essa paixonite, você precisa de paixão. Paixonite é algo que vai passar. Ele falou, você está se movendo por paixonite, para com isso. Ele falou, não, isso aqui, cara, você continua desse jeito, agindo dessa forma, vai dar errado. Continua sem buscar Deus desse jeito para você ver o que vai acontecer. Constantemente, às vezes eu ia conversar com meu pai em algumas coisas, ele via certos posicionamentos, eu querendo mais de Deus, ele via certos posicionamentos na minha vida, ele falava o seguinte, Pedro, muito bom, mas se você continuar do jeito que você está, você vai ser bem meia boca pro reino. Me ajudou muito, eu precisava disso. Eu precisava de alguém me apertando ali. Às vezes a gente acha que, até a questão do discipulado de Jesus, Pedro tem um momento que ele está defendendo Jesus, falou, você não vai morrer. E aí Jesus olha para ele e falou, cala tua boca. Afasta de mim, Satanás. Tem horas, cara, que nós precisamos de gente que está apertando a gente, que está agredindo você com a verdade, que está falando para você o seguinte, você está errado. Você deveria estar fazendo de outra forma. Você deveria estar fazendo mais. Você deveria estar buscando mais. Você deveria estar orando mais. Todos nós vamos precisar da multidão de conselheiros. É nesse lugar que nós encontramos a mudança de Deus na nossa vida. Fica de pé, eu quero orar com você. Eu creio num tempo novo de Deus. E eu quero que você saia indignado aqui nessa noite. Por favor, não comigo, tá bom? Mas nós temos que se indignar com a gente mesmo. Eu sou indignado comigo mesmo. Porque eu sei que se eu me conformar, eu vou ficar no estado que eu estou hoje. Eu não vou querer avançar, não vou querer ver mais. Eu vou querer ver mais, mas eu nunca vou chegar lá. Porque eu me conformei, né? É o que nós oramos no começo, o espírito de conformidade, que nos prende a um lugar que a gente deveria ter saído há muito tempo. Ou que em algum momento o Senhor vai falar para nós, me devolve esse lugar. E aí a nossa mentalidade de achar que eu sou o dono, vai fazer você ficar inflexível. E aí nesse lugar que muitas vezes nós assassinamos chamados de Deus para a nossa vida. A Bíblia fala, o dom e o chamado são irrevogáveis, né? Depois que Deus deu, é seu. Você escolhe guardar no teu armário ou trazer ele para fora do papel para que ele comece a fluir. Mas, sinceramente, tudo tem seu tempo, né? Determinado. E às vezes a janela da oportunidade que o Senhor está abrindo para nós para mudança é agora, não é amanhã. Não é daqui a uma semana, não é daqui a um mês. Talvez você está numa fase onde, fisicamente falando, o Senhor está trazendo grandes mudanças para a sua vida. Isso é engraçado, porque muitas vezes um padrão natural, ele respeita o espiritual também. A Bíblia fala para nós que não acontece na terra sem primeiro ter acontecido no céu. Às vezes mudanças naturais que você está passando hoje é porque já tem algo rompendo no céu e você às vezes não está percebendo. O texto que a gente leu fala sobre isso, né? Deus falando, já comecei, já trouxe a luz, mas será se você não percebeu o que eu estou fazendo? Será se você não se tocou daquilo que está acontecendo com você? E às vezes nós estamos ali inflexível à mudança de Deus na nossa vida. A natural vai acontecer de qualquer jeito, mas muitas vezes a natural é a chamada de atenção de Deus para você. É o seguinte, tem algo mudando no teu espiritual também. A oportunidade, a janela abriu para você agora, a porta abriu para você. Coríntios fala sobre isso, o dia da oportunidade da salvação. Tem pessoas que elas vão ser salvas quando a gente às vezes abraçar o dia da oportunidade da salvação. Às vezes não é amanhã, não é daqui a 2 semanas, às vezes é hoje. E nós vamos abraçar a oportunidade. Tem lugares que Deus vai falar para você que você deve ir, que às vezes você não der o passo hoje, talvez amanhã vai ser tarde demais para chegar lá, não?
tem palavras que o Senhor faz queimar no nosso coração, que às vezes se a gente não semear, começar a semear a oração hoje, quando a hora da colheita chegar, nós vamos estar atrasados para a colheita. Deus é gracioso, com certeza, a graça nos cobre. Você sempre vai ter a sensação que você está orando menos do que você deveria estar orando. Você sempre vai ter a sensação que você está jejuando menos do que você deveria. Você sempre vai ter a sensação que você está fazendo menos do que você deveria. E a graça cobre isso por nós, porque Deus sempre vai estar fazendo mais do que você. Mas ainda assim, nós estamos fazendo alguma coisa com aquilo que Deus falou para nós. Né? A mudança chegou. E nós estamos ali, Isaías 40, versículo 3. Prepara a voz que clama, que está no deserto. Prepara o caminho. Isaías 43, 3 fala, né? Eis que prepara um caminho no meio do deserto, rios no meio de lugares isolados. A gente não tem poder para trazer vida para algo desolado, ou algo que está morrendo. Nosso papel é estar nesse lugar e esperar o rio de Deus chegar sobre nós ali. Mas nós estamos ali, nós estamos indo para um lugar de mudança. Deus está trazendo, mas nós estamos lá. João Batista viveu isso, né? Jesus viveu isso, os apóstolos viveram isso. E eu quero bate no seu peito aí. Fala para você mesmo o seguinte: eu vou viver isso também. E agora declaro para essa pessoa do seu lado: você vai viver isso aqui também. Eu quero orar pela tua vida nessa noite, mas eu sinto especificamente de orar por uma pessoa nesse dia, por conta da estação de mudança. Dia, nós queremos orar por você hoje, né? Eu sei da estação de mudança que o Senhor está levando você, e por mais que Caia e a Catarina estão sentindo mais, hoje no meu coração eu sinto que nós temos que orar por você, por uma graça. Vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Ah, é? Qual? Amém. Vamos orar. Vem cá. Estende sua mão aqui para frente. Vem cá, Caia. Vem cá, Catarina. Cadê o Matheus? Vem cá, Matheus. Jéssica. Pode vir aqui. Estende sua mão aqui para frente. Pai, muito obrigado pela vida dessa família. Muito obrigado pela estação de mudança que o Senhor está trazendo para essa casa, Pai. Não é só uma mudança natural que está rompendo aqui, são mudanças espirituais, Pai, para um lugar mais alto. O Senhor está levando eles para lugares mais altos como família, mas nessa noite nós oramos, abençoando especificamente a vida da Bia, Pai, por aquilo que o Senhor está construindo nessa estação sobre a vida dela. Nós te agradecemos por um vinho novo caindo sobre ela, Pai. Odres velhos estão saindo, vinho novo caindo sobre ela nessa estação, Pai. Um novo tempo de alegria, novos tempos de romperes. Eu oro, Pai, por um aumento da visão espiritual daquilo que o Senhor tem à frente para a Bia, Pai, para a casa dela. Lógico, os filhos vão experimentar, Pai, e nós te agradecemos por isso, mas eu oro nessa noite especificamente por um aumento disso sobre a Bia nesse lugar, Espírito Santo. Eu te agradeço, Pai, por um tempo de mudança que o Senhor trouxe para nós, Pai. Eu te agradeço por rios em lugares desolados, Pai. Eu te agradeço porque a Bia verá, Pai, ela verá a vida nascendo em lugares desolados, Pai. Ela verá a vida rompendo em lugares onde talvez ela olha hoje e estão mortos, Pai. Nós te agradecemos porque ela verá grandes romperes do Senhor, e o Senhor continua a levando para lugares onde o Senhor preparou no seu coração há muito tempo. Nós só oramos, Pai, por um óleo fresco de renovo caindo sobre ela, Pai. Eu oro por um romper de esperança nessa noite também, Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor não tem deixado ela inconformada, o Senhor não tem deixado ela conformada, Jesus. E nós sabemos que às vezes esse desconforto no coração dela já é o seu inconformismo, Pai. Eu oro para que isso continue aumentando, para que ela continue caminhando em direção àquilo que o Senhor tem para ela. Como igreja, Pai, nós abençoamos essa estação sobre a vida da Bia, uma porção maior da Tua graça sobre ela. Mas, Espírito Santo, eu oro também por mais poder caindo sobre a Bia. Um encontro com o Seu poder que os apóstolos tiveram, que avivalistas tiveram, que pessoas no passado tiveram, Pai, que a levará para grandes mudanças, mas grandes romperes também, Pai. Nós abençoamos a vida da Bia nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Estende sua mão para frente, eu quero orar por você também. Pai, muito obrigado pela vida de cada um aqui nessa noite. Obrigado por promessas que o Senhor tem dado a cada um. Obrigado por chamados que o Senhor tem despertado no nosso meio. E obrigado porque a indignação com o lugar onde nós estamos conformados vem do Senhor também, Pai. Eu oro, Espírito Santo, continue nos permitindo sonhar com mais de Ti. Continue nos permitindo sonhar com grandes avivamentos. Continue nos permitindo sonhar com almas salvas. Continue nos permitindo sonhar com igrejas plantadas, Pai. Continue nos permitindo sonhar com discípulos à sua imagem e semelhança, Jesus, sendo treinados e mudando a história do mundo. Continue nos deixando sonhar, Espírito Santo, com familiares salvos, com escolas salvas,
com transformação em empresas e na nossa cidade. Eu oro, Pai, nos permita continuar sonhando, para que isso nos mantenha inconformados com o lugar que nós estamos. Nós somos gratos ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Nós te agradecemos, porque tudo que nós temos hoje vem de Ti, Pai. Os lugares onde o Senhor tem nos colocado, foi o Senhor que nos deu, Pai. Mas é seu, Pai, não é nosso. E é por isso que nós te agradecemos também, porque nós sabemos que o Senhor vai nos levar cada vez mais para lugares altos, Pai, para terrenos novos, Pai. Muitas vezes vão se parecer desertos, mas nós veremos o seu rio fluindo no meio do deserto, Pai. Eu oro, Espírito Santo, pelo renovo de mentalidade sobre a mente do seu povo. Eu creio que talvez nós já temos os dons, eu creio, Pai, que às vezes nós já temos a unção. Eu oro, Pai, por um renovo de mentalidade, Pai. Aquilo que talvez tem pensamentos que tem vindo sobre nós, que tem nos impedido de continuar vivendo pela fé em direção à mudança, pensamentos que tem nos dito que a Babilônia é melhor, Pai, do que o lugar que o Senhor tem para nós, só porque nós estamos confortáveis. Nós repreendemos isso nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Pai, por um renovo na mentalidade do seu povo, um renovo de esperança, Pai, um renovo de visão, Espírito Santo. Talvez nós ainda não tenhamos recursos, mas eu oro, aumenta a visão do seu povo. Mostra para cada um deles aqui, Pai, lugares onde o Senhor está levando. Eu oro, Pai, para que nessa próxima semana um aumento de visões no nosso meio, Pai. Um aumento de sonhos proféticos. Deus, eu te agradeço por pessoas enxergando em Ti daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 20 anos, Pai. Eu oro por um aumento da visão, à medida que o Senhor nos leva a lugares mais altos, nos deixa enxergar mais longe também, Pai. Tua palavra fala que o Senhor ainda revela o seu coração aos seus filhos, o Senhor ainda revela a Tua vontade aos seus filhos. Nós entendemos que muitas vezes nós precisamos ser obedientes à Tua vontade, mas nós cremos, Pai, que existem momentos que o Senhor não nos deixará ser pegos de surpresa pela mudança, porque o Senhor nos falou. Nos deixe, Espírito Santo, ser bons mordomos das sementes. Nós queremos semear em terra fértil, nós queremos que a Tua água continue caindo, Espírito Santo, trazendo vida sobre isso. Não nos deixa parar de sonhar, Pai. Eu oro por promessas que talvez pareça que morreram no coração de alguns aqui, Pai. Eu oro por chamados que talvez foram guardados há tanto tempo, que parece que desapareceram, mas que ainda estão ali. Eu chamo para fora agora, em nome de Jesus, promessas e chamados que foram guardados, que voltem essa semana com intensidade total, que voltem essa semana com mais de Ti, Espírito Santo, com um renovo na visão do seu povo. Nós te agradecemos pela Tua bondade conosco, Pai. Eu oro, Espírito Santo, por essa semana também, confirmações sobrenaturais para decisões que alguns precisam mudar, Pai. Mais palavras proféticas, Pai, mais sinais de maravilha seguindo, apontando que o caminho está certo. Eu oro, Pai, por textos na Sua palavra também, confirmando o coração do seu povo. Jesus, eu oro pela multidão de conselheiros, eu oro pela paz de espírito que excede todo o entendimento, vindo sobre os nossos corações também, Pai. Nós sabemos que o Senhor tem paz na alma também em algum momento, Deus. Mas eu oro nessa semana pela paz de espírito para pessoas que vão ousar pela fé, Deus. Te agradeço pela Sua bondade mais uma vez, Pai. O Senhor é bom e nunca deixará de ser bom com nenhum de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abraça aí essa pessoa do seu lado e fala para essa pessoa o seguinte: você vai mudar com Deus.